Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estou aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês, fazer uma análise do momento vivido pelo Gabigol e colocaremos aqui algumas situações. O pessoal veio me perguntar demais, Deco, o que está vendo com o Gabigol? Problema da seleção brasileira, está afetando ele não vem fazendo boas partidas. Gente, eu vou resumir um pouco para vocês dos últimos jogos do Gabriel antes da convocação da seleção brasileira e depois, tá? Apesar que só tiveram 2 jogos, mas o jeito dele jogar é muito parecido, tá? Dos últimos 2 jogos, antes da saída dele para a seleção brasileira e os 2 jogos depois. Só que há uma modificação que é muito importante para vocês entenderem por que dessa queda de rendimento do Gabriel, tá? Mas a gente vai conversar bastante. Na minha visão, o Gabriel não tem feito partidas ruins, mas há a questão do encaixe, e é essa falta de encaixe que vem prejudicando o Gabriel, tá? Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionarem o sininho de notificação. Lembrar vocês também do telefone na descrição do vídeo. Esse telefone é importantíssimo para que você receba todos os links Deco SRN em primeiríssima mão, tá? Então, nação rubro-negra, vamos começar aí a fazer a análise, né, do Gabigol nos últimos 4 jogos que ele entrou em campo pelo Flamengo, tá? Cara, tem 2 jogos, né, que ele não fez gol, mas foi muito importante, dando muitas assistências. Os jogos contra Atlético Paranaense, né, que o Flamengo ganhou de 3-0, e o jogo da Libertadores, onde o Flamengo ganhou de 2-0, né? Se você pegar o mapa de calor do Gabriel pelo SofaScores, né, eu não quis colocar aqui, mas pesquisei todos eles. O Gabriel, né, o Flamengo joga nesse sistema de jogo, vocês podem ver, é um 4-2-3-1, né? Quando você está com o time todo completo, você tem o Everton Ribeiro pelo lado direito, tem também o Arrascaeta por dentro e o Bruno Henrique, né? E o que acaba acontecendo? O Gabriel gosta de sair muito da área para vir aqui muito nesse setor onde está o Everton Ribeiro. Quando o Gabriel sai desse posicionamento e ele tem o Bruno Henrique jogando ao seu lado, né? Ao seu lado, entre aspas, né? Porque no sistema 4-2-3-1 ele fica muito isolado. Ele abre esse campo todo para o Bruno Henrique entrar como um falso 9, né? Isso aí é nítido e notório para todos vocês, né? O Flamengo conseguiu fazer 2 gols importantíssimos dessa maneira. Tá muito parecidos, né, os gols, dentre eles aquele gol contra o Barcelona de Guayaquil no Maracanã, o qual o Flamengo ganhou de 2-0, Gabriel saindo daqui do lado direito, né, fazendo aquele cruzamento no segundo pau, e o Bruno Henrique entrando, e da mesmíssima maneira contra o Atlético Paranaense, onde o Flamengo ganhou de 4-0. Esses 2 jogadores se completam. Aí, o que acontece? Quando ele volta da seleção brasileira, o Bruno Henrique tá o quê? Tá machucado, gente. E quem tá fazendo essa função aqui? É o Michael, que tem característica totalmente diferente do Bruno Henrique, né? O Michael é um jogador que dá essa profundidade, mas não tem a facilidade de entrar como um falso 9. Não tem essa facilidade. Então, com isso, o Gabriel tem dificuldade, né, de quando ele sai da área, achar um grande companheiro para que possa finalizar ou ocupar o espaço deixado por ele. Quando o Arrascaeta está também jogando com ele, há essa facilidade do Arrascaeta pisar dentro da área. Várias vezes a gente já viu esse tipo de situação. Não é o caso do Andréas Pereira, que tem essa dificuldade de entrar dentro da área, né? Desde que o Gabriel voltou, o Cuiabá e também o jogo contra o Atlético Paranaense, né, a gente sentia muito o Andréas Pereira com o preparo físico já no limite,
né? Assim como o Thiago Maia, são dois jogadores, mudando um pouco de assunto, que eu já pouparia no Fla-Flu, mas o Andrés Pereira, não sei se também sentiu a dificuldade da grama sintética, ele teve dificuldade. O único lance que ele teve, né, ele consegue puxar a bola por dentro, né, o Gabriel puxa para o lado direito para dar esse espaço para o Andrés Pereira percorrer, mas ele já pressionado por um jogador do Atlético Paranaense, e ele poderia ter tocado para o Michel e não fez, né? O Gabriel é um cara que vem ajudando muito taticamente, conforme a gente fala, o Renato até falou isso na entrevista dele, que é um jogador que abre muito espaço para os outros, só que não é característica, né, do Andrés Pereira a mesma que a do Arrascaeta, de entrar muito dentro da área. Então, o Gabriel sente muita falta do Bruno Henrique e do Arrascaeta, e muda, né, a característica, né, do time quando entra, por exemplo, entrou o Andrés Pereira e o Michael. O Michael, então, nem se fala, é totalmente diferente do que é o Bruno Henrique. Uma outra coisa que pode estar acontecendo também é a preocupação, e espero que não seja isso, mas eu prefiro focar aqui na parte tática, né, sabendo que o Gabriel tem o sonho de ir para a seleção brasileira, né, tem o sonho mesmo, acho que é pertinente, e só que a briga está ficando cada vez mais acirrada, né? Agora está aparecendo outros jogadores, o Vinícius Júnior vem crescendo de rendimento, também o jogador Rafinha, né, uma grata surpresa na seleção, né? Há pouco tempo aparecendo, o ano passado apareceu no Leeds United, né? Um jogador que veio do Sul, né? E hoje você vê que ele é diferenciado, né? Então, sendo que o Tite gosta também do Richarlison, do Firmino, do Gabriel Jesus. Então, o Gabriel vê como uma possibilidade, ele sabe que agora, nesse momento, ele não deverá ser convocado, até são as últimas informações. Não sei se isso também está mexendo um pouquinho com a cabeça dele, mas acredito mais na questão da mudança, não de sistema de jogo, mas das peças que jogam junto com o Gabigol. E para isso, né? Para isso, que ele saia da área, ele deveria ter um Bruno Henrique do lado dele, né? Um jogador que gosta de entrar dentro da área, faça gols e jogue também dando essa amplitude, ou então o Arrascaeta, né? Mas como ele não tem, então eu acho que o Renato deveria ajustar um pouco o posicionamento do Gabigol, ou então fazer uma modificação. Aí que vem a questão que eu gostaria de trazer para vocês. Deco, como é que poderia melhorar a performance do time que desse jeito não está dando? Não tem jogador do Flamengo que entra dentro da área para finalizar quando não tem o Pedro. Se o Renato mantém o sistema de jogo dele, que é o 4-2-3-1, que a gente está colocando aqui, a gente tem duas saídas. E aí eu gostaria de debater com vocês que no final será o mesmo denominador comum. Você mantém o Michel aqui, que esse jogador para mim é fundamental, enquanto você não tem o Bruno Henrique. Tá? Digamos que o Bruno Henrique e o Arrascaeta ainda não tenham voltado, ok? E que o Gabigol fosse jogar o Fla-Flu, que não vai ser o caso, que ele está com problema no tornozelo. Você tem o Michael, você tem o Everton, e aí como é que você faria? Gente, tira o Gabigol daqui, se ele quer sair bastante na área, coloca o Pedro, tá? Aí muita gente falando, Deco, mas tem que jogar os dois alinhados. Mas hoje há uma diferença daquele Gabigol, né? Pelo menos do último mês, daquele Gabigol que a gente via com Jorge Jesus, que jogava dessa maneira, né? Um 4-2-2-2, com a marcação bem alta, né? E aí o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, na época, com o Bruno Henrique e o Gabigol, né? Sempre alternando dentro da área, sempre pisando dentro da área. Era uma obrigação com o Jorge Jesus que os dois pisassem dentro da área e essa marcação fosse cada vez mais alta, né? Puxando todos para cá. Essa seria uma saída, mas não é dessa maneira que o Renato Gaúcho joga. Então aí a gente tem que voltar aqui o quê? Para a realidade. Então você volta com a linha de 4, né? O Flamengo marca uma meia pressão, né? Mas a gente não vai falar da parte defensiva. Vou voltar para a linha de 3, né? Que seria essa aqui. E os dois volantes, ok? Um 4-2-3-1. Então, estipulamos o Everton, o Michael, digamos que não tenha o Arrascaeta e também nem o Bruno Henrique.
E aí aqui, você pode jogar com o Gabriel aqui, né, tendo liberdade na zona 14 para flutuar onde que ele quer. Geralmente ele gosta de jogar do lado direito, alternando com o Everton Ribeiro, que também joga centralizado na zona 14. Às vezes até com o Tite o Everton Ribeiro joga dessa maneira. E deixando o Pedro, que é um homem de área. Com isso, consequentemente, você teria um homem de área incomodando os zagueiros, né? Um outro fator que o Renato até colocou, e eu concordo: o Atlético Paranaense jogou, né, com 3 zagueiros. E aí ele ficando preso com 3 zagueiros, ele saía muito da área, né? Mas quem era esse jogador que entrava dentro da área? O Everton Ribeiro não estava entrando, o Andrés Pereira não estava entrando, o Michael não tem essa característica. Então fica complicado. Então qual era o correto? Que ele começasse com o Pedro e que ele tivesse talvez o Gabigol, e muitas das vezes fazia até um 4-2-2-2, né? Com o Everton, com o Gabigol, com o Pedro e o Michael, porque pelo menos você não tem 2 ponteiros que só dão amplitude. Tem esse jogador que pode jogar por dentro, que abre o espaço para o Mateuzinho. E o Gabigol poderia sair muito da grande área para abrir espaço para o Pedro entrar como centroavante. Eu acho que aí o rendimento do Gabriel cresceria mais ainda, que ele teria, né, a quem dá as assistências, se ele hoje vem dando muitas assistências, né? O Pedro tem um pouco mais de dificuldade, mas também sai da área. E por que não trocar com o Gabigol, né? Então, na minha modesta opinião, se o Bruno Henrique, né, não tiver condições de jogar contra o Atlético Paranaense, eu entraria com o Pedro, indiscutivelmente, né? E recuaria novamente o Andréas para cá, porque o Thiago Maia não está bem e o Flamengo precisa do resultado contra o Atlético Paranaense. Não há necessidade de você ter o Thiago Maia com o Arão. Recua o Andréas para essa função, traz, se quiser, o Everton para cá, com o Gabigol pelo lado direito e o Pedro com o Michael. E aí vocês vão perguntar: mas Deco, e na recomposição defensiva? É simples. Isso acontece com o Vitinho. Várias vezes o Renato pede para que a recomposição seja, né, um 4-4-2, ok? E aí como é que você faz, né? Você, digamos, o Gabriel está aqui e o Everton Ribeiro está por dentro, beleza? Com o Pedro, tá? Aí o que vocês vão pensar? Pô, Deco, o Gabigol vai ter que recompor aqui e não vai dar certo, porque não marca ninguém. É simples. O Everton tá construindo por dentro, na hora da recomposição defensiva, ele vai para o lado direito, né? Fecha o lado do Isla, do Mateuzinho, quem quer que seja, com o Michel aqui, e faz a linha de 2. É simples, não tem dificuldade, né? E o Flamengo com o Renato é difícil de marcar assim. Talvez ele faça a marcação alta, e aí você joga com os 2 aqui, puxa o Everton para cá, e se eles fizerem a saída de 3, puxa um dos volantes, o Andréas, junto com o Gabi, com o Pedro, o Andréas, né, com o Arão aqui, né? Enfim, então eu acho que é bem tranquilo. O Everton marcando um ala, o Michael, no caso, se o Bruno Henrique não se recuperar, né, com o Arão. Então, gente, há um jeito de melhorar a performance do Gabigol. Seria, para mim, a entrada do Pedro. Eu acho que até ele iria aliviar um pouco, né, o nosso grande Gabigol, entendeu? Então essa entrada do Pedro para mim seria muito interessante, e o Flamengo teria um jogador dentro da área, 2 até para bater com os 3 zagueiros do time adversário, né? E quem sabe até chegando num dos volantes, ok? Para fazer aquela questão da superioridade numérica. Na verdade não, seria um equilíbrio numérico, né? Pelo menos para não ter a desvantagem numérica, entendeu? Então, na minha modesta opinião, o Gabigol só deu uma piorada, né, desde que ele voltou das eliminatórias. Não voltou muito bem contra o Cuiabá, teve uma chance dentro da área. Quando ele pisa dentro da grande área, ele é muito perigoso. Foi aquele chute que o Alan Periú, né, conseguiu travar. E no jogo contra o Atlético Paranaense, nem isso ele fez.
e não tinha nenhum outro jogador para entrar dentro da área. Pena que ele se machucou para o Pedro entrar, porque o ideal era que os dois jogassem juntos, tá bom? Mas o Gabigol vem ajudando muito taticamente e ofensivamente, com muitas assistências. Se não faz gols, faz assistência. Pena que nesses 2 últimos jogos ele não conseguiu render, tá bom, gente? Espero que tenha sido bem claro para vocês, né? As minhas ideias, como eu faria no jogo do Atlético Paranaense, né? Entraria até, se caso o Bruno Henrique não entre, mas eu acho que ele vai entrar. Mas uma possibilidade seria a entrada do Pedro, né? Porque fica muito cômodo para a defesa do Atlético Paranaense ter apenas o Gabigol ali como atacante, né? Eu prefiro mais aquele sistema do misto, com 2 atacantes enfiados, 2 meias, apesar que isso aí quebra um pouco a Arrascaeta, né? Que ele joga pelo lado esquerdo, mas o time era muito soberano quanto aos adversários em 2019, porque o Gabigol sempre tinha uma companhia ali à frente. Agora, mal ou bem, não deixa de ter, porque apesar do Bruno Henrique jogar pelo lado esquerdo, o Renato dá liberdade para que ele entre sempre em facão, principalmente quando o Gabriel sai da grande área para puxar a marcação adversária. No último jogo mesmo, o Lucas Hernandes, que saiu machucado, entre aspas, né? Bobagem dele, acabou entrando o outro menino, cometendo pênalti, e graças a Deus o Flamengo empatou. Ele foi designado para marcar individualmente o Gabigol. Então sempre sobrava 2 zagueiros. E aí quem ficava dentro da grande área? Ninguém, né? O único lance que houve de alguém dentro da grande área foi o Thiago Maia e conseguimos fazer o primeiro gol da partida. Tá bom, gente? Então, volto a falar, caso o Bruno Henrique não possa começar o jogo, né? Na verdade, caso o Bruno Henrique não possa começar o jogo, eu entraria, né, sinceramente, com o Pedro, tá? Com o Pedro. Pensando numa outra situação, né? Numa outra situação que também seria interessante, tá? Até mesmo para você ter profundidade, ok? Que até ajudaria também o Gabriel, né? Se o Flamengo, que precisa da vitória, você recua o Andrés para jogar com o Arão, né? Você tem o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, né? E aí sobraria uma vaga aqui, ok? Que pode ser isso que eu falei, do Gabi junto com o Pedro, também ajuda. Só que aí você tem 2 jogadores, pode ser que um atrapalhe o outro, do Gabi com o Bruno, ok? E aí você pode colocar simplesmente o Michael, porque o Arrasca não joga, né? Trazendo o Everton por dentro, o Misha pelo lado direito, apesar que ele não rende tanto quanto o lado esquerdo, mas fez uma belíssima jogada contra o Atlético Paranaense, né? Segurando mais o Isla na marcação, até mesmo porque o Abner apoia demais, e o Michael poderia incomodar demais o Abner do lado esquerdo, e ele pensaria 2 vezes antes de subir demais para o ataque, né? Com o Michael aqui, Bruno Henrique, Everton por dentro, e o Gabigol também seria uma boa possibilidade, tá bom, gente? Então é isso aí, agradecer a vocês aí por esse vídeo, avisar para a gente ter um pouquinho mais de paciência com o Gabriel. Eu acho que essa questão da seleção preocupa um pouco a ele, mas ele tem que estar ligado que ele é um jogador do Flamengo, e jogar pelo Flamengo é jogar pela seleção rubro-negra. Enfim, brincadeiras à parte, né, Gabriel? Mas eu sei que você dará a volta por cima e conquistaremos grandes títulos, beleza? Então é isso aí, nação. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acionando o sininho de notificação. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras, valeu!